Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 19ª reunião em 2020 da Sala de Crise da Região Sul. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala de maneira remota. Por favor, Antônio Augusto, a verificação. Ok, bom dia, doutor Joaquim, bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas que estão conectadas nessa reunião. Eu peço que, além do nome, informem, por favor, a instituição que representam, tá? E lembrar todos de manter o microfone desabilitado enquanto não estiver falando, para não dar ruído na nossa comunicação. Então vamos lá. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Alessandra Daibert. Bom dia, Alessandra Daibert, da ANA. Bom dia, Alessandra. Rafael Almeida. Bom dia, Rafael Almeida, pela Engie Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Arlan. Bom dia, Arlan, da Hidrologia Cimepar. Bom dia, Arlan. Camila Azevedo. Bom dia, Camila Azevedo, pelo ONS. Bom dia, Camila. Kátia Valente. Bom dia, Kátia Valente, da Sala de Situação da CE do Sul. Bom dia, Kátia. Douglas Mazeica. Bom dia, Douglas, pela Copel. Bom dia, Douglas. Eduardo Ciocari. Bom dia, Eduardo, CPFL Geração. Bom dia, Eduardo. Emílio Prandi. Bom dia, Emílio Prandi, Comitê do Médio Paranapanema, de AE São Paulo. Bom dia, Emílio. Esther. Bom dia, Esther, da Sanepar, Curitiba. Bom dia, Esther. Gabriele Goulart. Bom dia, Gabriele Goulart, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul. Bom dia, Gabriele. Geraldo Lucatelli. Bom dia, Geraldo Ana. Bom dia, Geraldo. Guilherme Miranda. Guilherme, microfone desabilitado. Bom dia, Guilherme Miranda, da Epagre Ciran, da Sala de Situação de Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Israel Alves. Bom dia, Israel Alves, pela Copel. Bom dia, Israel. Ivo Melo. Bom dia, Ivo Melo, IRGA, Comitê Ibiqui. Bom dia, Ivo. João Samek. Bom dia, João Samek, Instituto Água e Terra. Bom dia, João. Jorge Duarte. Jorge, microfone. Jorge Duarte, Minas e Energia. Bom dia, Jorge. Josiane Kuster. Bom dia, Josiane Kister, Terceira Ambiental. Bom dia, Luiz Sérgio da Cruz. Bom dia, Luiz Sérgio Silveira, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia, Luiz Sérgio. Luiz Guilhom. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Bom dia, Guilhom. Marcelo Nectu. Bom dia, Marcela Netu, hidróloga aqui da Sala de Situação, CMRS. Bom dia, Marcela. Marcelo Celucci. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Marcelo. Mariana Sampaio. Mariana Sampaio, microfone desabilitado. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEL. Bom dia, Matheus. Michael Rosseto. Michael Rosseto, da usina Foz do Chapecó. Ok, bom Michael, dia. Bom dia. Município de Itapiranga. Bom dia, prefeito Jorge, secretário Jane, engenheiro Maciel e engenheiros Luiz e Ana da JBS Aves e Suínos. Bom dia, Patrícia Taquei. Bom dia, Patrícia Taquei, da ANEL. Bom dia, Patrícia. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Raul. Eu vou falar pelo Raul, ele está em uma outra ligação, a Esther aqui da Sanepar de Curitiba, o Raul também. Sanepar de Curitiba. Bom dia. Regina Alvalá. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalá, do CEMADEM. Bom dia, Regina. Roberto Fagundes.
Bom dia a todos. Roberto Fagundes, Pedreira Rossos, Rio Grande do Sul. Bom dia, Roberto. Rodrigo Zambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Zambuja pela CCE. Bom dia, Rodrigo. Sandro Selmo. Sandro Selmo, microfone desabilitado. Ok, Sandro. Bom dia, Antônio. Bom dia, Dr. Joaquim. Bom dia a todos. Sandro Selmo, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema, DAE, presidente Prudente, São Paulo. Bom dia. Bom dia, Sandro. Tainá Mota. Bom dia a todos. Tainá pela CCE. Bom dia, Tainá. Thaís Kremer. Bom dia, Thaís pelo ONS. Bom dia, Thaís. Sala de controle. Está como sala de controle aqui no login. Eu acho que é Campos Novos. Marcos Doroche. Bom dia, Marcos, pela usina Foz do Chapecó. Ok, Marcos, bom dia. Alberto de Souza. Bom dia a todos. Alberto, da usina Barra Grande. Bom dia, Alberto. Fabiano Dalberto. Bom dia, Fabiano Dalberto, usina Foz do Chapecó. Bom dia, Fabiano. Nelson Neto. Bom dia a todos, Nelson Freitas, Irga. Bom dia, Nelson. Wallace Lucas. Bom dia a todos, Wallace Lucas do IMET. Bom dia, Wallace. Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Ok, muito obrigado, Antônio. Bom, hoje nós temos a nossa 19ª reunião, né, em 2020, da crise que se coloca na região sul do país. Temo que as notícias não vão ser tão boas como vocês esperavam, mas vamos tocar a reunião. Nossa reunião vão ter 2 momentos na nossa reunião. O primeiro, de apresentações por parte do CEMADEM e por parte do ONS. Abrimos discussão entre uma e outra e depois entramos na segunda fase da nossa reunião, que são discussões, comentários de natureza mais gerais. Então, eu vou começar a nossa reunião com a apresentação do CEMADEM. Eu pediria ao Marcelo Celucci que pudesse fazer. Muito obrigado, Joaquim. Vamos começar por um diagnóstico das chuvas, né, depois da situação da seca de uma forma geral e, finalmente, um prognóstico de chuva para as próximas semanas. Então, por favor, a primeira figura, ela mostra a chuva observada nos últimos 15 dias, ou seja, do 25 de novembro ao dia 10 de dezembro, né, pegando o final de novembro, início de dezembro. A figura da esquerda mostra a distribuição das chuvas. Na verdade, choveu de uma forma relativamente generalizada, embora com certa irregularidade. E nessa figura, os tons de verde e azul indicam os volumes maiores. A figura da direita, como sempre, mostra a comparação da chuva deste período, estritamente, 25 de novembro a 10 de dezembro, com relação à média histórica. E dá para ver que, considerando estritamente os últimos 15 dias, choveu até acima da média no sul do Paraná, sudoeste, boa parte de Santa Catarina, norte e oeste do Rio Grande do Sul. Mas, digamos, estes últimos 15 dias não conseguiram reverter o quadro crítico que a gente tem. Inclusive, dependendo do prazo que nós consideramos a chuva, a situação pode parecer bem diferente. Por exemplo, na próxima figura, nós já temos o detalhe na região sul da distribuição, inclusive nos municípios, da precipitação do mês de novembro. Então, a figura da esquerda mostra a cor azul, as regiões onde choveu mais, né? Novamente, faixa leste do Paraná, faixa leste de Santa Catarina, parte de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e muito menos no centro-norte do Paraná, no sudeste do Rio Grande do Sul, mas talvez aqui o mais importante é a figura do centro, que mostra a comparação dessa precipitação de novembro com a média histórica. Então, apenas em poucas regiões que estão naquela cor verde claro e azul, choveu acima da média. Pequenos pontos, alguns municípios do Paraná e Santa Catarina, mas na grande
maioria da região, né, tem aquela cor de laranja claro até vermelho, que indica chuva abaixo da média. Então, novembro foi, de fato, um mês ruim em termos de chuva, em particular aquelas áreas mais avermelhadas, né, boa parte do Paraná, boa parte do Rio Grande do Sul. Nós tivemos chuvas inferiores à metade da média histórica de novembro. E na figura da direita está um pouco a regularidade da precipitação. Então, aquelas áreas em vermelho indicam que a chuva foi muito esporádica. Então, por exemplo, na região do Uruguai, que aparece um volume um pouco maior, essa chuva, por exemplo, deve ter sido algum episódio isolado, que também não é muito bom para reverter o quadro. Então, realmente, novembro foi um mês bem difícil em termos de precipitação. Na próxima figura, nós temos o parcial de dezembro. E aqui podemos nos concentrar estritamente na figura da esquerda, porque não faz sentido agora fazer uma comparação com a média de todo o mês, mas vemos que, de fato, choveu mais na faixa leste de Paraná e de Santa Catarina e na parte sudoeste do Paraná, mas choveu muito pouco em boa parte do Rio Grande do Sul. Então, realmente, na total dos últimos 15 dias, né, parece mascarar um pouco uma situação de longo prazo que está bem complicada. E prova dessa situação complicada é a próxima figura, uma figura nova e uma estimativa da umidade do solo através de um satélite da NASA, e uma estimativa no primeiro metro da camada do solo. E essa figura mostra, então, o conteúdo de umidade. Aquela cor roxo, violeta, indica menos de 10% da capacidade da água no solo. Praticamente todo o estado do Paraná, todo o centro-oeste de Santa Catarina, boa parte do Rio Grande do Sul, portanto, com uma umidade muito baixa no solo, e isso também explica a dificuldade de transformar a chuva em vazão depois. Bom, na figura da direita é simplesmente uma classificação até subjetiva da situação da seca. É considerado seca toda aquela região que tem menos de 30% da umidade do solo possível, e, bom, está classificado em termos de categorias de seca novamente: Paraná, oeste de Santa Catarina, centro-oeste do Rio Grande do Sul, numa situação bem complicada. Bom, e a próxima figura dá uma ideia mais geral da dimensão da seca no Brasil, né? É um mapa que mostra aquele índice integrado de seca, integrado porque integra dado tanto de chuva quanto da saúde da vegetação. E o mapa da esquerda é para um período de 3 meses, ou da direita para um período de 6 meses, mas, na verdade, mudaria muito pouco se a gente considerasse um período de 24 meses. Então, dá para ver aqui que praticamente metade ou mais do Brasil, toda a parte centro-sul, está passando por uma situação de seca bastante crítica, né? Inclusive regiões sudeste, centro-oeste, mostrando situações de seca extrema, de seca severa, e também na região sul, obviamente, de uma forma bastante generalizada. A próxima figura faz um detalhamento dessa figura agora na região sul. Temos na esquerda a situação que nós tínhamos em final de novembro, 21 de novembro. Vamos nos concentrar na figura da direita, que é a situação agora mais atual, de 7 de dezembro. E, bom, nós temos aí um conjunto muito grande de municípios em situação de seca extrema, excepcional, inclusive, severa, etc. O que mostra a figura do centro é o que mudou de final de novembro para início de dezembro. A gente viu que teve um pouco mais de precipitação, então isso fez melhorar um pouco a situação aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma parte do Paraná, embora em outra parte do Paraná a situação até piorou, mas essa melhora é uma melhora muito em termos, né? Ou seja, uma situação menos crítica, um município que pode ter passado de uma situação de seca extrema para uma situação de seca severa, por exemplo. Então, é uma melhora muito relativa que a gente deve entender num contexto de uma situação bastante difícil. A próxima figura mostra o impacto mais direto na agricultura. A figura da esquerda mostra o índice de saúde da vegetação, e foi cruzado, então, esse índice de vegetação com as áreas de pequenas propriedades agrícolas, a partir do cadastro ambiental rural, e dá esse mapa da direita,
que mostra as regiões que têm suas áreas para agriculturas afetadas. Destaque para o Paraná, com praticamente todo o estado afetado em alguma medida e o centro-oeste afetado na maior medida, né, acima de 60%, muitas propriedades com mais de 80% da sua superfície afetadas pela seca, também no centro-oeste de Santa Catarina. Bom, e uma distribuição um pouco mais uniforme no Rio Grande do Sul, mas, novamente, dá para ver uma situação bastante complicada no contexto geral. Bom, a próxima figura faz o que seria uma projeção em função do que poderia ser a chuva nos próximos 30 dias, de como ficaria a situação dos impactos. Bom, a figura do centro é a situação atual, a figura da esquerda é a situação que nós teríamos caso chova 30% acima nos próximos 30 dias. Então, o que nós teríamos caso chova acima da normal é um abrandamento das condições de seca. Por exemplo, não haveria mais municípios em condição de seca excepcional, cairia bastante o número de municípios em condição de seca extrema, mas não teríamos um número ainda muito grande de municípios em condição de seca severa, moderada e fraca. Ou seja, mesmo chovendo 30% acima da média nos próximos 30 dias, de forma alguma, nós teremos um cenário de fim da seca. E o cenário da esquerda, da direita, é mais pessimista, caso chova 30% abaixo da média, ou seja, 70% da média, e sabemos que pode chover até bem menos do que isso. E, nesse caso, a situação ficaria muito parecida, ainda com municípios em condição de seca excepcional. Poderia até diminuir um pouco a quantidade de municípios em condição de seca extrema, mas aumentando os municípios em condição de seca severa, moderada e até fraca. Bom, e já adianto que, infelizmente, o cenário da esquerda, né, aquele de chuvas acima da média, não parece o mais provável. Bom, vou explicar um pouco por quê, né? Próxima figura é o diagnóstico já mais na parte meteorológica, a imagem de satélite do INMET de hoje. Mostra a região sul com o céu totalmente claro, né? Dias ensolarados, com altas temperaturas, com alta taxa de evaporação, em definitiva. Tem uma frente fria relativamente fraca se aproximando, que está na elipse vermelha, e tem mais uma frente fria mais longe, na elipse amarela. Esses dois sistemas vão reforçar um pouco, vão se auto-reforçar de alguma forma, vão interagir e vão passar pela região sul, provocando algumas precipitações até relativamente importantes. Vamos ver aí o detalhe na próxima figura, que mostra a chuva prevista para os próximos 7 dias. Então, vejam na figura da esquerda que tem previsão de chuva mais ou menos uniformemente distribuída na região sul, sul da região sudeste. A figura da direita mostra a comparação dessa chuva prevista em relação à média histórica. Estamos falando da semana do dia 11 ao dia 18. E o que acaba acontecendo também é que, por conta da umidade do solo tão baixa, como nós mostramos, esses modelos acabam superestimando a precipitação. Então, por exemplo, aquele setor de oeste do Paraná que tem previsão de chuva acima da média, talvez se configure uma chuva mais ou menos dentro da média. E em outras regiões que tem chuva dentro da média, talvez seja um pouco para baixo. Mas vamos dar detalhes a seguir, né, bacia por bacia. Então, podemos começar pela próxima figura, que mostra a bacia do Paranapanema. Ontem nós tivemos a reunião. Hoje a previsão é de chuva... estamos olhando a figura do Alto Paraguai, primeiro à esquerda. Chuvas relativamente irregulares. Embaixo estão os acumulados previstos pelo modelo. No caso do Alto Paraguai, o modelo está indicando chuvas um pouco abaixo da média. No Paranapanema, que ontem sim tivemos a sala de situação, ontem mostrava as chuvas mais dentro da média, hoje mostra chuvas um pouquinho acima da média, mas assim, na prática mesmo, a previsão de chuvas para a bacia do Paranapanema é de alguma coisa em torno da média, não muito mais do que isso. Na próxima figura nós temos outras duas bacias muito importantes, bacia do Itaipu e Iguaçu.
Aqui também o modelo está indicando chuva ligeiramente acima da média, mas na prática também eu diria que o mais provável é chover dentro da média. E na próxima figura temos mais duas, né? Estamos indo de norte para sul, bacia do Uruguai, chuva também basicamente dentro da média. No Rio Jacuí, a previsão é de chuvas mais para abaixo da média. Então, a previsão, em termos gerais, não muito ruim, né? De fato, chuvas mais ou menos dentro da média, mas que muito provavelmente não vão conseguir recuperar a chuva que não ocorreu nos meses anteriores. Esse é o ponto, né? Não aparece um cenário de recuperação, talvez de manutenção, não de piora, mas não de recuperação. A próxima figura é a tendência que nós temos para a segunda semana. Estamos falando aqui da semana que vai do dia 19 de dezembro até o dia 25. E a previsão já é de chuvas um pouco mais fracas, um pouco mais irregulares, mais para o lado centro-norte da região sul, né? Paraná, eventualmente, dentro da média, mas Santa Catarina e Rio Grande do Sul já tem uma previsão de chuvas mais abaixo da média. Então, a próxima mostra a previsão dos 15 dias como um todo, né? Próximos 15 dias. E mostra uma situação também relativamente irregular, parte norte com uma chance maior de chegar a um valor médio, mas já Santa Catarina e o Rio Grande do Sul com tendência de chover mais para baixo. Então, em resumo, próximos 15 dias não seria uma previsão ruim se a gente estivesse numa situação de normalidade, mas como não estamos, o cenário é de manutenção, basicamente, da situação atual. Não temos uma previsão de reversão do quadro. E nas últimas figuras, nós tentamos fazer uma previsão de mais longo prazo. Temos esse modelo que está disponível na internet, que mostra a previsão para a terceira e quarta semana, daqui para frente, ou seja, última semana de dezembro na parte de cima e primeira semana de janeiro na parte de baixo. E o que mostra, basicamente, um contexto de chuvas também relativamente irregulares, com alguma tendência a chover mais na porção norte da região sul, menos na região sul da região sul, mas também, novamente, chuvas irregulares, no máximo em torno da média, sem previsão de um quadro que possa reverter, pelo menos parcialmente, a situação que nós temos. A última figura é outra previsão, de um modelo totalmente diferente, e o quadro é basicamente parecido, né? Tendência de chover um pouco mais na parte norte, menos no Rio Grande do Sul, mas sem previsão de qualquer coisa que possa reverter. Então, Joaquim, em resumo, diria que na primeira semana nós temos uma situação relativamente boa, porque temos uma previsão de chuvas mais ou menos dentro da média, mas já nas semanas subsequentes, né, parece ter previsão de chover de normal para baixo, especialmente na porção sul da região sul. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Ok, Marcelo. Eu acho que é uma informação importante. Mostra que, como você bem colocou, as chuvas vão ocorrer, mas nada que consiga, no curto prazo, reverter a atual situação que nós estamos enfrentando. Bom, ditas essas palavras, eu vou fazer uma rodada com os órgãos dos estados que também acompanham essa situação. Então, começando pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, alguma consideração adicional à apresentação do Marcelo? Sim, por favor. É a Kátia aqui da Sala de Situação da SEMA Rio Grande do Sul. Eu gostaria até de compartilhar, né, com o Celute, de que a gente continua extremamente alinhado nessa condição de não totalmente uma ausência de chuva, mas de chuvas irregulares aqui no estado do Rio Grande do Sul, visto que o verão é uma situação em que ocorre essas chuvas irregulares, né, muitas vezes abaixo da normalidade, mesmo não tendo uma laninha, e este ano com uma laninha consolidada, então a situação é bastante crítica, mas muito mais devido, né, ao que vem acontecendo ao longo do ano, ou seja, a não reposição desde a estiagem do verão passado. O que eu gostaria até, seria uma pergunta para o Celute, é de que os comentários aí nos últimos dias, aqui para a região sul e o estado como um todo,
com relação à laninha, Celute, de que nós teríamos aí uma condição de não chuvas tão abaixo da média, de que nós teríamos assim uma laninha mais fraca e tal. Mas eu queria perguntar assim, o que você vê com relação a essa condição, porque a gente aqui não percebe um forçante maior do que a laninha que possa reverter essa situação. Como você bem mostrou, né, não há previsão de reversão dessa condição de chuvas irregulares e ainda abaixo da normalidade, mesmo que pontualmente ocorram algumas chuvas, mas a questão é essa. Já não sei se chegou até aí, mas aqui na mídia também vem se falando muito dessa condição de que nós não teríamos uma laninha realmente atuando, né, agora para o verão, de que perderia força, enfim. Mas, como eu reforço, né, a nossa percepção é de que eu não enxergo um forçante maior do que a laninha que possa reverter. Queria ver se vocês têm alguma... qual a posição, né, do CEMADEM com relação aos próximos meses. Oi, Kátia. Bom, a gente acompanha muito os boletins do NOAA, né? E o que aparece no último, não tem novas previsões, mas o que aparece é que nós estaríamos, talvez agora, no auge do Laninha. Então, talvez o que a imprensa está falando, claro, se estamos no auge, significa que nos próximos meses a intensidade deveria lentamente ir diminuindo. Mas isso não significa, para mim, que a chuva vai voltar, né? Eu acho que os efeitos do Laninha estão bem claros em boa parte do continente, em outras partes do mundo. É uma laninha que não é de intensidade forte, mas está muito clara, muito bem estabelecida. E como já discutimos aqui, também tem ainda o problema do Oceano Atlântico. Então, enfim, o que nós temos assim de previsão com um pouco mais de confiabilidade é o que a gente mostra aqui, certo? E o que aparece é que realmente pode ter alguma chuva, né? Sistemas frontais vão passar, vão provocar alguma ajuda, mas a gente não vê no horizonte um quadro de recuperação, de forma alguma. Eu diria que o quadro que nós temos hoje, sendo mais otimista, é de normal para um pouco abaixo do normal. Me parece que é isso. Perfeito, muito obrigada. Então, a gente segue alinhado. Ok, muito obrigado, Kátia. Bom, eu passaria, então, agora aos nossos colegas do Paraná. Bom dia a todos. Doutor Joaquim, na realidade, as previsões realmente se mantêm. A gente verificou aí com a apresentação dessa retrospectiva desde o mês de novembro, que foi um mês muito difícil. E o que ocorre é que a gente vê que no início do mês de dezembro, acabaram acontecendo algumas chuvas que pegaram mais a parte do sul, vamos para a parte do sul do Paraná, e abrangendo um pouco a parte da região metropolitana, que é a parte que estava sendo mais afetada. Com isso, houve assim uma pequena melhora na questão dos reservatórios de abastecimento, mas, entretanto, toda a parte do centro-oeste em direção à bacia do Paranapanema, que é o norte do Paraná, ainda existe um déficit muito acentuado e realmente a preocupação é muito grande porque os cenários aí que foram colocados não são tão, vamos por assim, otimistas, né? Vão ficar ou na média ou um pouco abaixo da média, o que, na realidade, a gente concorda aí com a previsão do CEMADEM, vai mais manter uma situação que nós estamos agora do que a recuperação. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E o CIMEPAR tem mais informações a respeito aí que pode complementar. Olá, bom dia. Aqui é o Arlan, sou engenheiro hidrólogo do CIMEPAR. Então, dando aderência aí às observações feitas pelo CELUT e também pelo SAMEC, né, nós tivemos, de fato, chuvas consideráveis aqui na região leste e no sul do Paraná. Mas continuamos aí no cenário de bastante escassez no noroeste, no norte pioneiro e também no oeste do nosso estado. O que nos chamou a atenção de maneira bastante curiosa, até diria, foi que os nossos dados espacializados, né, nossos dados que nós utilizamos não só por meio de medições em estações pluviométricas, mas também são forçados com os nossos radares e satélites,
mostraram que houve uma concentração bastante pontual da chuva, em termos espaciais, justamente nas bacias de mananciais da região metropolitana de Curitiba. Então, como consequência disso, né, nós observamos um aumento, eu diria que significativo, nos níveis dos rios que compõem essas bacias de mananciais. Então, só para a gente ter uma noção, né, o rio Passaúna e o rio Miringuava, que são rios aí onde existe ou reservatório ou captação direta da própria Sanepar aqui para abastecer a região metropolitana de Curitiba, eles tiveram um aumento aí de vazão da ordem de menos 50% da média esperada para menos 25% agora no mês de novembro, né, em relação ao mês anterior e o que fechou o mês de novembro. E o Rio Pequeno nos chamou a atenção porque foi a primeira vez desde janeiro aí de 2020, nós temos acompanhado esse rio de forma mais intensa. Também ele faz parte aí do abastecimento do SAIC, né, o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e região, e ele traz vazões ali porque se chama de canal de água limpa, né, que é uma das captações importantes aqui da nossa região metropolitana de Curitiba. Então, desde janeiro, esse rio ele apresentou uma vazão acima primeira vez desde janeiro que ele apresentou uma vazão acima da média esperada. Até então, desde janeiro, isso estava baixo. Então, essa precipitação pontual, né, que se coloca aqui na região metropolitana de Curitiba, que não foi observada em grande parte do estado, aliviou um cenário bastante dramático aí do nosso abastecimento, que tinha nos levado aí nos meses anteriores a decretar a condição de seca extrema via monitor de secas, via o programa Monitor de Secas do Brasil. Acredito que frente a esse quadro aí de precipitações passadas que se desenhou aqui na RMC, isso vai ser aliviado, né, em relação à questão do abastecimento. Agora nós sabemos aí que no oeste a parte do abastecimento teve uma intensificação na criticidade, né, e frente a isso aí eu acredito que até os colegas da Sanepar têm comentários a tecer a respeito disso. Obrigado, Joaquim. Ok. Se a Sanepar quiser, também tem oportunidade de comentar, tá? Bom dia, Esther. Só para complementar o que o Arlan falou, né, que aqui na região metropolitana melhorou os níveis dos reservatórios, hoje estamos com 35,23% do total do sistema, né, da Curitiba e região metropolitana. E no interior aliviou um pouco também com essas chuvas dos últimos dias, né, porque a maioria, como é captação a fio d'água, não é reservatório, então houve uma recarga rápida, né, dessas captações superficiais. Mas mesmo assim, ainda continua em sistema de alerta, né, em relação ao abastecimento, porque realmente a umidade do solo, né, e a recarga de aquíferos está bem prejudicada ultimamente, né. Então, continuamos em alerta aqui no abastecimento no Paraná. Ok, muito obrigado pela complementação. Vamos passar, então, para nossos colegas de Santa Catarina, para comentarem um pouco. Bom dia, aqui é o Vinícius Constante, né, da Diretoria de Hídricos e Saneamento do Governo do Estado. Eu vou deixar até a fala mais para o Guilherme da Epagre falar, mas só um comentário rápido, né, com relação a essa questão que já foi falada, de que essas últimas chuvas, né, dos últimos dias deram uma melhorada instantânea, né, significativa, aqui na maior parte do estado. A gente, se for ver como é que está a situação nas estações, né, de monitoramento, a maioria dos cursos d'água saiu, né, daquela situação crítica que estava, mas a gente tem visto também, né, que pela baixa umidade do solo, né, os solos estarem bem secos, essa situação ela volta a ficar crítica muito rápido, né? Nós temos bacias pequenas no estado que essa situação, pelo histórico de seca que a gente tem, né, essas chuvas elas dão uma melhorada momentânea e depois a situação já fica crítica novamente, né? Mas eu vou deixar para o Guilherme comentar mais. Obrigado, Vinícius. Bom dia a todos. Em relação ao que o pessoal do CIMADEM, o Silucci,
apresentou. Nós também, da Epagre-Ciran, estamos alinhados com essa, tanto com o Rio Grande do Sul, quanto com o Paraná e com o CEMADEM, né? E em relação à previsão do tempo, né, que teremos uma previsão aí de chuvas próximo à média ou um pouco abaixo da média para esse mês de dezembro. No entanto, no ponto de vista como essas chuvas que ocorreram no final de novembro e início de dezembro, recuperou a situação de umidade para o solo do ponto de vista agrícola, né? Então, do ponto de vista agrícola, isso se elevou. A gente faz diariamente o balanço hídrico em termos de cálculo de evapotranspiração nas diversas estações hidrometeorológicas que temos no estado. Então, para setor agrícola, isso foi um alento para principalmente as plantações de soja e milho que estavam já em fase de desenvolvimento. Do ponto de vista para recarga, principalmente dos aquíferos, isso não é o suficiente. Essa água que precipitou está retida no solo, né, na parte superficial, é o que o satélite que o Celucci apresentou, né, já que ao longo do perfil não fez efeito, e é o que o Vinícius relatou. Rapidamente está voltando à situação de vazões de baixas, né, na curva dos hidrogramas dos diversos rios que a gente vem acompanhando. Então, há uma rápida o escoamento de base não mantém o rio em níveis elevados devido à baixa recarga que está ocorrendo, e a recarga praticamente ficou só na camada superficial do solo. A Epagre fez agora, no início do mês, fez um levantamento das perdas já para a agricultura. Nós temos em torno de 19% de perda no milho, tá? Isso, milho grão, tendo regiões como São Miguel do oeste do estado, né, tendo perdas até de 52% da lavoura de milho no estado. Isso é bastante, principalmente São Miguel do Oeste e Chapecó, com 43%. No caso da milho silagem, que é importante para nós por causa do setor agrícola para a pecuária leiteira, esse milho silagem chegou a ter 29% de quebra, chegando em algumas regiões entre 40% e 45% de quebra da safra. No caso da soja, ainda está sendo plantado, foi plantado mais tarde, a quebra ainda é muito pequena, está sendo uma quebra muito pequena, somente em torno de 3%, onde a região do oeste do estado tivemos perdas em torno de 20% a 15% de quebra de safra, que vamos ter, né? Então, mas é uma área ainda pequena comparando com o restante do estado, e como a soja é plantada mais tarde aqui em Santa Catarina, isso não vai afetar em muito. Então, essa situação para a agricultura, essas chuvas foram benéficas. Já para o setor hidroenergético, claro que não é o suficiente para ter o aumento dos níveis de reservatórios e manter os rios mais afluentes, né, para a geração hidroenergética. Bem, eram esses comentários que a gente traz para o pessoal que acompanha essa sala. Ok, muito obrigado, Guilherme. Bom, então, vocês viram como os institutos de pesquisa e também os de meteorologia estão vendo a situação. Com base nessas informações, eu vou pedir para o ONS fazer sua apresentação. ONS, por favor. Bom dia, doutor Joaquim. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Guilhom, vou aqui apresentar as nossas considerações para essa sala de crise. Próximo slide, por favor. Bom,
que a gente vai apresentar, né, uma contextualização energética, as usinas hidrelétricas do subsistema sul, as condições hidrológicas e armazenamentos observados, a operação dos reservatórios e as simulações para os principais reservatórios do sul. Próximo slide, por favor. Contextualização. Então, o que a gente tem a mostrar? Para este período considerado na região sudeste ou no Brasil, né, como um todo, um período seco, né, que é de maio até outubro, a gente observa que a partir de setembro, né, até agosto, a gente vinha sempre com as energias naturais afluentes, as vazões que a natureza nos dá, um pouquinho abaixo da média de longo termo. Só que a partir de setembro e em outubro, fortemente, a gente se distanciou mais da média de longo termo, né? O normal seria que o Brasil começasse a recuperar a partir de setembro, outubro, às vezes antecipa um pouco o período úmido para setembro, mas na maioria das vezes começa na segunda quinzena de outubro, o período úmido, e aí com isso começa a se elevar o valor das vazões. Isso não aconteceu em outubro foi um mês muito ruim. Novembro subiu a energia natural fluente do Sistema Interligado Nacional, mas ele ainda se mantém bastante distante da média, né? Dezembro, a gente até o presente momento vem observando também valores muito ruins. Então, observem que em agosto a gente estava como 33º pior agosto, em setembro ficamos o 4º pior setembro, em outubro tivemos o pior outubro de todo o histórico do Sistema Interligado Nacional, se a gente totalizar todas as bacias do Brasil. Em novembro, tivemos o segundo pior, ou seja, a gente veio de uma sequência de 2 a 3 meses muito ruins, né? Em novembro, tivemos o segundo pior energia natural afluente de todo o histórico, e agora, em dezembro, estamos com o terceiro pior, ou seja, é um mês que está se mostrando igualmente pior. Quer dizer, essa pequena melhora em termos de classificação não significa muito. Próximo slide. Aqui, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona a nossa... Toda semana a gente faz uma revisão da programação mensal de operação. Então, no início do mês de dezembro, quer dizer, final de novembro, foi feita o programa mensal de operação para dezembro. Então, a gente estava prevendo as vazões que elas se observariam conforme essa linha tracejada em vermelho. E aí a gente estava prevendo no final de novembro, né, que o mês de dezembro se configuraria como o segundo pior dezembro de todo o histórico, né? E essa condição não mudou muito, mas melhorou de qualquer maneira um pouquinho. Quando a gente fez a segunda revisão, que a gente ficou com o terceiro pior dezembro do histórico. E agora, nessa revisão 2 que foi feita essa semana, a gente está como o segundo pior dezembro do histórico. Então, de qualquer maneira, o que acontece? A primeira semana é a semana que a gente tem um pouco mais de certeza. Por quê? Porque é uma semana que a gente utiliza o modelo chuva-vazão e utiliza a previsão de vazões baseado nos modelos numéricos de precipitação. A partir da segunda semana em diante, as bacias utilizam modelos estocásticos. E o modelo estocástico, a tendência dele é ser... Ou seja, se eu estou numa situação de muita vazão, ele abaixa e puxa para próximo da média. E se eu estou com uma vazão muito inferior à média, que é o caso atual, ele tende a subir com a vazão até o final do mês e tende a puxar para a média. Mas isso é uma característica de modelos estocásticos. Então, a gente não deve se animar muito com essa elevação aqui ao longo do mês de dezembro. Próximo, por favor. Bom, na região sudeste e centro-oeste, onde tem os maiores reservatórios de armazenamento aqui do Brasil e a maior geração, né, de energia, basicamente, do nosso Sistema Interligado Nacional, a gente observa o mesmo comportamento que a gente mostrou ali para o Sistema Interligado, ou seja, a partir de setembro houve um descolamento em relação à média, esse descolamento se manteve nos meses de outubro, novembro e aparentemente dezembro também está se mantendo esse distanciamento em relação à média. Próximo slide, por favor.
Aí a mesma coisa que a gente mostrou para o Sistema Interligado Nacional, só que para a região Sudeste, para o Sistema Sudeste Centro-Oeste. Então, o que, que acontece? No Sistema Sudeste Centro-Oeste, a gente via, lá na previsão do PMO, uma perspectiva de termos um dezembro como o segundo pior dezembro do histórico, e hoje estamos com o quarto pior dezembro do histórico para o Sudeste, nessa segunda revisão, que é a curva em verde. Estamos um pouquinho melhor do que a gente estava, mas, de qualquer maneira, tem essa questão que eu lhes falei do modelo estocástico, procurar uma tendência próxima à média para alguns espaços de tempo à frente. Próximo slide, por favor. Aqui, em termos das bacias do Sudeste ainda, só para vocês entenderem, porque como o sistema é todo interligado, a gente está apresentando primeiro o Sudeste, que é onde tem a maior demanda, né? A maior carga de energia, e as bacias do Sudeste, basicamente, todas elas passam por uma situação semelhante ao que está passando a região Sul, ou seja, de setembro em diante, a gente está com energias naturais afluentes muito abaixo da média. E o mês de dezembro não está sendo diferente nem para as bacias do Sudeste, nem para as bacias do Sul, como a gente vai ver mais adiante. Próximo slide, por favor. Agora a evolução dos armazenamentos. Então, nos quatro subsistemas que nós interligamos através de linhas de transmissão, né? Nós temos o Sudeste Centro-Oeste. Se compararmos agora as curvas de armazenamento dos subsistemas com as do ano passado, a gente observa que o Sudeste, para o subsistema Sudeste, a gente já está com armazenamento pior do que estava no ano passado. Para as bacias do Sul, desde outubro que a gente piorou o armazenamento em relação ao ano 2019, e é só agora em dezembro, comecinho de dezembro, que a gente ensaia-se uma pequena recuperação em alguns reservatórios, ou seja, eles estão passando de patamares, vamos dizer, de 3%, 4% para patamares de 10%, de 7%, 8%, 10%, enfim. Subiu um pouquinho o armazenamento nas bacias do Sul com essa chuva que a gente viu aí, apresentada tanto pelo CELUT quanto pelas outras entidades. Para a bacia do Nordeste, o subsistema Nordeste, a gente teve um armazenamento muito intenso esse ano, ou seja, acima de 90% de armazenamento nos reservatórios, e agora, ao longo do período seco, foi se utilizando essa geração de energia para atender justamente a demanda de carga do Sistema Interligado Nacional. Estamos agora com um armazenamento que beira aí em torno dos 50% para a região Nordeste, que é bem acima do que se estava no ano passado, onde a gente tinha um pouco mais de 30% nesta ocasião, nesta época do ano. E para a região Norte, a gente vinha com um armazenamento, começou o ano com um armazenamento muito ruim, aí depois de março, abril, ficamos com armazenamento superior ao ano 2019, depois ficou aí setembro e outubro mais ou menos parecido com o ano passado, e agora, em novembro, a região Norte deu uma pequena recuperada, principalmente o reservatório de Tucuruí, e aí esse armazenamento anda de lado, ou seja, ele está mais ou menos mantendo o armazenamento em torno de 30% de armazenamento, enquanto que no ano 2019 esse armazenamento despencou nessa época do ano, em dezembro, já se situava abaixo de 20%. Próximo slide, por favor. Agora a gente colocou aqui nesse gráfico, esse gráfico está um pouco confuso, mas é para mostrar a vocês que os principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional, que acumulam água para usos múltiplos, né? Tanto para geração de energia quanto para outros usos, então os principais reservatórios que pertencem a empresas do setor elétrico, eles estão com estoques de água, muitos deles muito baixos, né? Então, a gente apresenta aqui os principais reservatórios. Na região norte, Serra da Mesa, você vê que desce, está em pouco mais de 20% de armazenamento agora em dezembro. Furnas também está caindo, né? Estamos aqui com armazenamento em torno de 10%, 14%, né? Mais ou menos. Enfim, e aqui em linha tracejada, os reservatórios do Sul, estou mostrando aqui para vocês GB Munhoz, que é Foz do Areia, cujo armazenamento por 2 vezes, assim, por 2 meses, tanto em julho quanto
final de setembro, ultrapassou os 50% de armazenamento, mas não passou disso, ou seja, o máximo que a gente conseguiu estocar em Foz do Areia foi 50% do armazenamento, mas já ficou muito, muito baixo, e agora, nos últimos instantes de tempo, deu uma recuperada, ou seja, chegou a ficar em 4%, mais ou menos, e agora se situa acima de 10%. E o outro reservatório, que seria da bacia do Rio Uruguai, né, representativo aqui, que é Barra Grande, a gente, no início de maio, que é o início do período seco do Brasil, a gente estava com armazenamento abaixo de 10%, aí teve uma recuperação, porque ele, por não ser um reservatório de grande porte, ou seja, não ser muito grande, ele tem uma recuperação muito rápida, então chegou quase a 90% aqui ao final de julho, né, um pouco antes de agosto. Aí, de agosto para cá, só desestocou essa água, e agora se situa com níveis de armazenamento ali inferiores a 10%. Então, estamos aqui, mas existem vários reservatórios que estão nessa situação. Itumbiara, Água Vermelha, a gente tem vários reservatórios que estão nessa situação justamente, de armazenamento muito baixo. Próximo slide, por favor. Aqui, só para exemplificar, dois reservatórios aqui do sul, colocamos aqui Foz do Areia, que a gente já apresentou no outro gráfico, mas aí uma comparação com o ano passado, como estava no ano passado e como está agora. Então, Foz do Areia está mais ou menos igual, com o mesmo armazenamento que estávamos no ano passado, porque deu essa recuperada. Se não tivesse dado essa recuperada com essa chuva do início de dezembro, a gente estaria com o armazenamento aqui embaixo, bem abaixo do que tinha no ano passado. Mas demos uma recuperada e estamos igual ao ano 2019. E em Machadinho, a gente vem aí desde o final de outubro com armazenamentos inferiores aos que tínhamos no ano 2019 e agora está mais ou menos chegando perto do nível de armazenamento que estávamos no ano 2019, que é em torno de 20%. Próximo slide, por favor. Bom, agora o balanço de geração para atendimento à carga. Isso aí é mais para lembrar vocês como funcionam as coisas no Sistema Interligado Nacional. Então, a linha preta significa a carga de energia, ou seja, o consumo de energia, ou seja, o valor que a gente tem que gerar de potência de energia para atender aos consumidores. Então, a gente precisaria gerar, se a gente somar a geração e a carga dos sistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, observem que a demanda dessas regiões, principalmente do Sudeste e Centro-Oeste, onde a carga é bem mais elevada, a gente tem uma carga de energia a ser atendida muito maior do que eu tenho de geração nas usinas dessas regiões. A gente observa aqui que em azul estão as usinas hidrelétricas, elas até estão gerando um pouco menos devido justamente à escassez de água nas bacias dessa região, tanto do Sudeste quanto do Sul. E a gente observa que, em termos, esse amarelo, essa cor amarela, representa a geração termoelétrica, que ela vinha, assim, em junho, julho e agosto, com valores um pouco mais baixos, e agora elas estão todas maximizadas. Então, os valores de geração termoelétrica são muito maiores do que eles eram classicamente. Normalmente se geraria o que estava gerando em julho e agosto, e agora está se gerando mais, porque o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico autorizou o uso de todas as termoelétricas, mesmo elas não sendo despachadas automaticamente pelos modelos. Ou seja, mesmo os modelos energéticos não sinalizando que essas usinas têm que ser despachadas, elas podem ser despachadas pelo INS. O INS ganhou esse grau de liberdade, além de ter ganho o grau de liberdade de importar a energia da Argentina e do Uruguai. Então, nós maximizamos todas as possibilidades de geração termoelétrica. Aqui a gente tem pouca coisa de solar, que é esse vermelhinho aqui, que mal dá para ver, e temos um pouquinho de eólica, esses verdinhos aqui que estão no topo, são as eólicas localizadas principalmente no subsistema sul, na região sul. Então, observem aqui o comportamento da carga, então. Em julho, a gente tinha ainda um pouco do efeito da pandemia, a carga com 44 mil megawatts, na soma das duas regiões, né? Em agosto subiu para 45, em setembro a gente teve uma reativação da economia, com
uma subida aqui para 49 mil megawatts, depois em outubro 50 mil, em novembro 49, ou seja, esse patamar de 49,50 se deve a duas coisas. Primeiro, um pouco a retomada da economia, da produção, mas também muito a questão de aumento de temperatura, né? A partir de setembro, outubro, as temperaturas começam classicamente a aumentar nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos e nas indústrias e tudo. Então, começa a ter um consumo maior de ar-condicionado, de refrigeração, e aí a gente tem um consumo maior de energia. Observem aqui que em dezembro, a gente está trabalhando com uma carga de 52.600, ou seja, já é quase que 3.000 megawatts a mais em dezembro do que era em novembro, ou seja, é porque a gente está com a previsão aí de termos temperaturas mais elevadas e também de consumo de indústria, tudo para o final do ano. Próximo slide, por favor. Essa diferença, essa folga, né? Próximo slide, por favor. Essa folga, a gente observa aqui... desculpa, é o anterior. Acho que passou 2. Essa diferença que a gente via nas regiões sul e sudeste somadas, a gente pode observar o seguinte: a região sul estava mais ou menos superavitária até setembro, mais ou menos, ou seja, ela conseguia atender a sua carga própria, salvo alguns meses, aqui algumas semanas, né, que ela não consegue e tem que exportar energia de outras regiões, mas a partir de início de outubro, mais ou menos, ela não consegue mais gerar energia suficiente para o atendimento à sua própria carga. Por quê? Não só porque a carga do sul subiu, você vê que subiu muito menos que a do sudeste, né? A do sudeste, você vê que sudeste, centro-oeste estava lá com 52 mil, o sul está com 11 mil. A gente vê que a maior parte dessa carga vem do sudeste e centro-oeste mesmo, que é onde estão as maiores indústrias e tal. Então, o que acontece? O sul passou a gerar menos nos seus reservatórios de energia, então as hidrelétricas geraram muito menos, as termoelétricas geraram mais, observem que o gráfico amarelo está um pouco maior, e as eólicas também estão gerando, mas elas não são suficientes. A soma de energia gerada na região sul não é suficiente para atender à sua própria carga. Então, ela tem que trazer energia de outras regiões. Próximo slide, por favor. Aí a gente vê exatamente com esse gráfico, que soma tanto a geração quanto a carga consumida nas regiões norte e nordeste, a gente começa a observar aqui o que acontece, de onde vem essa energia que supre a região sul e que supre também o déficit que tem no sudeste. Ou seja, o sudeste e o sul estão sendo abastecidos basicamente pelo excedente de energia, pela sua energia própria, né, gerada nos próprios reservatórios, nas usinas termoelétricas desses sistemas, e também pela energia vinda das regiões norte e nordeste. Só que a transmissão dessa energia ela tem um limite. Não é limite infinito. Eu não posso trazer toda a energia que eu gero no nordeste para a região sul. Ou seja, eu trago essa energia para o sudeste e do sudeste mando para o sul. E então, o que acontece? A gente observa aqui que os reservatórios da região nordeste basicamente andam de lado, eles têm gerado mais ou menos a mesma energia. As térmicas do nordeste e do norte estão todas maximizadas, observem que tem valores bastante elevados de geração termoelétrica, tá? E existem pequenas eólicas, pequenas solares ali na Bahia, né, que seria essa energia em vermelho, que ainda representam muito pouco do Sistema Interligado Nacional, e um porte bastante significativo hoje em dia para a soma dessas duas regiões, sem dúvida, são as eólicas geradas no Nordeste, principalmente. Então, tem muita energia eólica nessa época do ano, elas começam a ter valores mais elevados a partir de julho, agosto, por aí, e, em princípio, a partir de outubro, começa a ter menos energia eólica, porque começa a chover, geralmente. Então, quando começa a chover no Nordeste, começa a ter menos vento, né? Quando chove, não venta, então não tem energia eólica. Como a energia eólica ainda está produzindo bastante energia, o que acontece? É porque está ventando, significa que está ventando e não está chovendo, ou está chovendo muito pouco. Então, exatamente isso que está acontecendo. Todo esse excedente aqui
da soma do Norte e do Nordeste, ele está sendo transferido para as regiões Sudeste e Sul para suprir a carga. A sua carga própria ela é atendida plenamente. Observem que a carga ela subiu aqui em julho de 15 mil para 17.300, quer dizer, não foi uma subida tão grande como a do Sul também não foi tão grande. Quem foi a subida maior foi realmente no subsistema Sudeste Centro-Oeste. Próximo slide, por favor. Bom, agora as usinas do subsistema Sul. Então, a gente apresenta aqui o diagrama esquemático das usinas do Sul, onde a bacia do Paranapanema está sendo apresentada só porque a usina de Mauá, localizada no rio Tibagi, né, ela gera energia diretamente para o subsistema Sul, ou seja, ela está interligada ao subsistema Sul. Depois temos a bacia aqui de Itaipu, de Iguaçu, o Iguaçu com o Rio Jordão, né? Todas as usinas da cascata, a bacia do Rio Uruguai com todos os seus afluentes, a bacia do Rio Jacuí, que tem do lado também a bacia do Rio Taquariantas, que está junto, integrado nela, e depois duas bacias aqui solitárias, com uma usina só de geração, que seria o Rio Capivari e o Rio Itajaí, que só tem uma usina, cada um. Próximo slide. Em termos de representação, né, participação no armazenamento do subsistema Sul, a gente observa aí os principais reservatórios, né, que representam, e as principais bacias, né, que representam a região Sul. Então, temos o Iguaçu, que em termos de armazenamento representa 47%, quase metade do armazenamento de água para a geração de energia nas bacias do Sul, 47%, 28%, quase 30%, né? Então, se somar, seria do Rio Uruguai. Então, se somar o Rio Uruguai com o Rio Iguaçu, praticamente está quase que 80%, 75%, né, de armazenamento. E os outros 25% são de outras bacias, de outros reservatórios. A gente tem 30% em Foz do Areia, desses 47% do Iguaçu, e 17% são de Salto Santiago. No Uruguai, esses 28% estão discretizados em Barra Grande, 15%, Passo Fundo, 9% e Machadinho, 4%. Então, os outros reservatórios, tanto das bacias do Uruguai quanto das outras bacias do Sul, estão aqui representados por 25% só de armazenamento das bacias do Sul. Próximo slide, por favor. As condições hidrológicas e de armazenamento da região Sul. Então, a gente observa aqui, na linha pontilhada, de maio até dezembro, estão as médias de longo termo das energias naturais afluentes da região Sul. O que a gente observa? A gente observa que, classicamente, os 2 meses que costumam dar recarga aos aquíferos da região Sul são os meses de junho, que às vezes sobe um pouco, né? Junho, julho, por aí, e depois, em outubro, tem outra subida. Em agosto e setembro, meio que desce e anda de lado, e depois, em outubro, sobe fortemente a produção de vazões naturais nas bacias da região Sul. Então, outubro, que seria um mês que normalmente teríamos uma recarga dos aquíferos, teríamos uma contribuição grande da natureza para as bacias da região Sul, esse ano a gente teve uma situação muito ruim, né? A gente estava com um maio muito ruim, junho, julho andou ali próximo à média de longo termo, aí tudo bem, mas quando chegou setembro e outubro, tivemos valores muito inferiores à média, e a gente ter um outubro muito inferior à média é muito ruim, porque é quando as bacias sofrem normalmente aquela recarga, tem aquela recarga de benefício, e não teve esse ano, porque a gente teve um setembro que foi o 12º pior setembro do histórico na região Sul, e um outubro que foi o 2º pior outubro. Aí quando chega novembro, que já era para a gente ter alguma coisa um pouco melhor, não, a gente está com o pior novembro de todo o histórico da região Sul, do subsistema Sul. Em dezembro, a gente está no começo de dezembro, então a gente só teve algumas chuvinhas aí, está com essa perspectiva de ser o 41º melhor novembro do histórico, mas baseado em uma semana de previsão com modelo de previsão de precipitação
baseado nos modelos numéricos, né, no ETA e no CMWF, e as outras semanas todas com modelo estocástico, que costuma puxar as vazões para a média. Então, observem aqui que deu uma média, deu um valor, né, de energia natural fluente um pouquinho abaixo da média só para o mês de dezembro, coisa que eu assim tenho uma certa desconfiança, porque a gente está vendo aí, pelo que o Celut mostrou, né, não temos algo muito alto em termos de vazões naturais. Próximo slide, por favor. Aí agora a gente pode apresentar aqui o que foi a revisão feita ontem, revisão 2, para o mês de dezembro, onde eu tenho, a gente observa que para a semana de 5 a 12, eu tenho uma energia natural fluente de 8.825. E aí, a partir da semana de 12 a 18 até a semana de 26 do 12 a 1 do 1, que seria a última semana de dezembro, a gente tem valores de energia naturais afluentes menores do que esse atual aqui, tá? Esse é o valor dessa semana. Então, nesta semana, estamos com vazão alta por conta das chuvas que aconteceram nessa primeira semana de dezembro, mas a gente vê que as outras semanas de dezembro todas são mais baixas. E essa primeira semana, que é prevista com o uso de modelo chuva-vazão, a gente já observa que as bacias do Sul têm uma queda significativa, né, de 2.000 megawatts médios de energia natural fluente, que significa, e depois anda de lado, muito baseado em modelo estocástico. A gente vê que o dezembro deu 92% da MLT, ou seja, ficou um pouquinho abaixo da média, como a gente viu na figura anterior, e significa o 41º melhor dezembro de todo o histórico. Próximo slide, por favor. Aqui a gente apresenta as energias armazenadas para as principais bacias da região sul e para a região sul como um todo. Então, na linha preta, a gente tem o sul como um todo, né, que a gente está com armazenamento aí em torno de 21%, 22% na região sul. Aí a gente tem alguns reservatórios, como o Jacuí, estão com armazenamentos superiores aí a 40%, mas tem várias bacias aqui com armazenamentos inferiores aos 20%. Então, na média, deu esses 22%, mas tem algumas bacias que estão com reservatórios muito abaixo dessa média. O Uruguai está aqui abaixo de 20%, o Iguaçu está abaixo de 20% também, e o Capivari bem abaixo. Então, a gente observa que ainda não é uma condição boa, apesar dessa ter essa tendência aqui de ter subido um pouquinho, mas foi por causa das chuvas que aconteceram. Daqui para frente, a gente não está vislumbrando uma perspectiva de recuperação, conforme o Celut mostrou e conforme a gente mostra aqui também. Próximo slide, por favor. Agora, a operação dos principais reservatórios. Então, temos aqui as duas principais bacias, como a gente já falou, que representam 75% do armazenamento da região sul. Então, a gente observa que Santa Clara está com 49%. Observem que para todas as usinas aqui da bacia do Rio Iguaçu, a gente tem a afluência, que seria o gráfico em azul, né, maior que a defluência, que seria o gráfico em vermelho. Então, em vermelho são as defluências dessas usinas que estão sendo usadas a partir de uma vazão turbinada, ou seja, é quanto que a gente está turbinando em cada uma dessas usinas, e o azul seria a afluência. Então, eu estou com a afluência, nos últimos instantes de tempo, maior do que a defluência. Por isso que eu recuperei esse armazenamento nas bacias do sul. Então, eu estou aqui com Santa Clara com 49% de armazenamento agora, Foz do Areia com 14%, isso aí é o fechamento do dia de ontem. Segredo com 17%, Salto Santiago com 25%. Essas são as usinas de armazenamento das bacias do sul. As demais usinas não têm armazenamento, são usinas consideradas a fio d'água. Próximo slide. Aqui a bacia do Rio Uruguai, a mesma coisa, temos também, só que menos, a gente não tem afluência tão elevada, né, tão mais elevada que a defluência,
Então, estamos mais ou menos empatados em termos de afluência e defluência, está meio que operando a fio d'água, só em Campos Novos, que tem uma afluência um pouquinho maior do que a defluência. Então, estamos aqui em Campos Novos com 39% de armazenamento no final do dia de ontem, Barra Grande com 6%, muito baixo, né? Machadinho 18%, Passo Fundo 39%, e Quebra-Queixo com 66%, mas também um reservatório muito, muito pequeno, não tem muito para a região sul, tem só 26 hectômetros cúbicos. Então, a gente observa que na média total do sul dá aqueles 12% de armazenamento. Próximo slide. Agora as simulações. Então, a gente realizou simulações que vão do dia 10 do 12, de ontem, né, desde ontem, até dia 20 do 12, né? Ou seja, início do dia 21, final do dia 20, início do dia 21. Então, para a Foz do Areia, que é esse GB Munhoz ali, a gente tem armazenamentos que ficaram aí no observado, né, ficaram muito baixos, né? Observem que desde o 25 de outubro que a gente está com armazenamentos próximos de 3%, 4%, e aí subiu agora nesse instante por conta dessas últimas chuvas para um valor próximo a 18% ali, e com a simulação a gente dá conta de que no dia 20, final do dia 20, a gente deverá estar com a Foz do Areia em torno de 23,3% de armazenamento. Em Salto Santiago, ao contrário, a gente vem caindo, né? E aí continua com a simulação caindo um pouco mais o armazenamento, e vamos nos situar no dia 20, final do dia 20 de dezembro, em 22,52%, que significa uma equalização na bacia, ou seja, os dois reservatórios principais dessa bacia estão mais ou menos equalizados em torno de 23%. E embaixo, Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. Então, Barra Grande, a gente ficou também com armazenamentos muito baixos, né, ao longo do final de outubro e até o início de dezembro. Como as chuvas aconteceram mais na bacia do Iguaçu do que na bacia do Rio Uruguai, não se teve uma recuperação muito significativa, aumentou ali um pouco o armazenamento, mas muito pouco, e aí a simulação indica que para o final do dia 20, início do dia 21, chegaremos a 3,9%, 4% de armazenamento. Praticamente anda de lado, Barra Grande. Machadinho também anda de lado esse tempo todo, chega a 19,7% no dia 21, no início do dia 21, e Passo Fundo, a gente continua desestocando, continua gerando energia e continua baixando seu armazenamento, jogando ele para 36,6% ao final do dia 20, início do dia 21. E acho que era isso. Próximo slide. Era isso que a gente tinha a apresentar. Me coloco aqui à disposição de todos para dúvidas ou comentários. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Realmente foi uma apresentação muito ampla, né? Mas eu acho que é um momento importante para todos terem conhecimento de como está o sistema de uma maneira geral, tá certo? A sua apresentação, por exemplo, você podia terminar e começar ela pela última slide, mas perderia a riqueza dos detalhes. Então, eu peço desculpa a todos por as apresentações serem mais completas do que talvez vocês gostassem, mas é uma forma de nivelamento, é uma forma de vocês tomarem conhecimento de como as coisas se passam. Bom, nessa parte da reunião, então, nós abrimos para comentários, sugestões e considerações por parte dos participantes. Então, nós temos uma mão em cima que se vocês quiserem a qualquer momento falar, esse é a oportunidade. Então, vocês clicam que nós, de alguma maneira, identificamos e passamos a palavra, ok? Bom, então, o que eu posso colocar já aí é que o armazenamento do sistema, de uma maneira geral, ele não vai ficar em uma transição para o ano que vem em níveis satisfatórios, né? Então, nós vamos, infelizmente, ainda ter que torcer para boas chuvas, tá certo? O sistema, na parte do ONS, colocou
energético, ele se mantém equilibrado, mas a custo de muitas intervenções, como importações da Argentina, geração a mais pelo sistema Nordeste, ligações de térmica e tudo mais. Então, é uma atribuição que o ONS tem, junto com o setor elétrico, a ANEEL, o CMSE, tá certo? De prover, então, a energia disponível para o nosso país. Eu gostaria só, se alguém da ANEEL pudesse falar, que a ANEEL está acompanhando essa situação, no sentido de que a ANEEL é efetivamente a fiscalizadora dos modelos, da operação do ONS. Eu faculto, então, a qualquer momento também a palavra para a ANEEL, tá certo? Se quiser se pronunciar sobre o assunto. Matheus? Bom dia, Joaquim. Falar um pouquinho, então, do papel da ANEEL aqui nesse processo. A gente, na verdade, não muito nesse processo, mas o papel da ANEEL na frente ao setor elétrico, né? A gente acompanha, junto com o ONS, acompanha a operação do ONS, acompanha também as usinas do SIM, né, as usinas que são operadas, e é tudo o papel da ANEEL fazer essa fiscalização e acompanhamento do operador, né? A gente também aprova os modelos que são utilizados para poder fazer o planejamento da operação semanal, diária, mensal, do horizonte que vai se acontecer. Então, a gente tem o ONS opera um modelo que é diário, opera um modelo que é mensal, ou 2 meses, e um modelo que tem um horizonte mais amplo de até 5 anos, né? Isso tudo é feito aí pelo ONS para poder fazer a operação do sistema, com base em procedimentos de rede aprovados pela ANEEL também, e com esses modelos que são aprovados pela ANEEL. E tem também um grupo chamado CEPAMP, coordenado lá pelo Ministério de Minas e Energia, que faz avaliação da qualidade desses modelos, que precisaria ser aprimorado, que pode ser melhorado, né? E tempos em tempos faz alguns ajustes e depois submetido à ANEEL, que faz o processo de consulta pública, audiência pública, para poder fazer depois a aprovação desses modelos. Então, o desenho é mais ou menos esse, né? E a gente, quando tem o ONS, então ele opera, né, com base nessas regras dos modelos que estão definidos, e quando ele enxerga a necessidade de algum ponto que o modelo não está conseguindo responder a uma expectativa de geração que ele está entendendo necessária, ele solicita, encaminha isso para o CEPAMP, né? Para o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, mostrando as necessidades que seriam necessárias, que o Comitê de Monitoramento pode dar essa sinalização de fazer algum despacho, alguma geração fora do que o modelo está indicando, né? Que a gente chama de geração fora da ordem de mérito. O ONS, esse ano, ele percebeu isso, mais ou menos em torno de outubro, né? A dificuldade que estaria enfrentando por conta o regime hidrológico do Brasil, de modo geral, não estava favorável. E ele entendeu que seria necessário fazer essa geração fora da ordem de mérito, né? Solicitando as informações que seriam necessárias. Então, a gente começou, o ONS, com base nisso, começou a ter já um despacho de qualidade, conseguiu já agregar mais geração térmica ao modelo, porque os modelos naquele momento não indicavam ainda a necessidade de despacho fora da ordem de mérito, de geração mais alta de térmicas. Isso começou a acontecer, né? E hoje em dia ele está ainda... Então, essas reuniões do CMSE, que elas tinham uma influência mais mensal, conforme a demanda foi aparecendo, elas foram tornando um horizonte mais próximo, né? mais semanal. E isso está evoluindo e a gente está conseguindo, de certa medida, hoje atendendo a carga, né? Com as dificuldades que apareceram, mas está conseguindo atender bem, não só o Sul, mas como o Brasil todo, fazendo aí a geração dentro das expectativas. E também acho que vale a pena colocar que a região Sul, acho que o ano inteiro, praticamente o ano inteiro, vem enfrentando um processo hídrico bastante desfavorável, não talvez por conta do Laninha, mas tem
colocado bastante essas dificuldades. Está aparecendo um monte de coisa aqui, nós não conseguimos acabar de falar. Tem enfrentado alguma dificuldade do Sul, mas que em todo o horizonte foi possível atender a demanda do Brasil como um todo. Então, acho que do papel da ANEEL nesse processo é realmente de acompanhar a geração do ONS, né, verificar se está tudo sendo feito conforme. As usinas térmicas as usinas hidráulicas, todas as usinas estão respeitando o que está previsto no contrato, no licenciamento, né, e a gente não tem identificado na geração, ela tem, de fato, acompanhado de forma adequada o que está sendo demandado pelo setor. Obrigado, Joaquim. Se precisar de mais alguma coisa, eu posso continuar os esclarecimentos. Ok, muito obrigado. Bom, devido à situação que nós estamos de perspectiva, de nada de tão muito intenso, então eu estou propondo a data de 15 de janeiro aqui para a realização da nossa próxima reunião. Nada impede que, havendo algum evento extraordinário, nós convoquemos essa reunião numa data antecipada. Mas, como as coisas estão acontecendo dentro de uma certa média normalidade, eu sugiro dia 15 de janeiro. João, você tem alguma consideração? Sim, doutor Joaquim? Não, acho que dentro daquilo que foi realmente colocado, eu imagino que a data, acho que não deve ter, assim, grandes alterações até lá. A única coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que mesmo naqueles tempos, assim, no mês de outubro, fim de outubro e todo o mês de novembro, que tivemos esses reservatórios muito deplecionados, ao longo da bacia, sempre foi possível atender aquela vazão de 350 lá no Salto Cataratas. Então, a gente veio acompanhando esse processo aí, e realmente foi possível, pelo menos, manter essa vazão. Agora, com essas chuvas que ocorreram no início de dezembro, é claro que daí, agora nós estamos lá com uma vazão muito perto da média histórica lá na parte de Foz mesmo, na Foz do Rio Iguaçu. Agora, uma questão só que chama a atenção, Joaquim, é que nós teremos, então, essa reunião meados de janeiro, e pela previsão que foi feita pela ONS, nós temos uma previsão de como é que vai se comportar uma equalização que foi feita tanto para Foz do Areia como Salto Santiago, em torno de 20%. Agora, não foi feito alguma coisa assim na sequência. Como está previsto algumas chuvas, mesmo abaixo da média, se era possível manter essa questão do dia 20/2 até a próxima reunião, se vai se buscar esse tipo de equalização, mantendo aí alguma coisa em torno de 20%, uma vez que nós recuperamos dos 3%, 4% para uma faixa agora de em torno de 14%, 15%. Ficou essa fase aí, a projeção, vamos supor, foi feita para os próximos 10 dias, mas a dúvida é se vai tentar fazer esses volumes até a próxima reunião. Ok. Guilherme, não sei se você... Sim, posso percebeu, responder. né? Tem até mais gente aqui do ONS que poderia responder até melhor, porque é da região sul, né? Faz a programação da região sul. Mas a primeira coisa que eu lhe falo, que eu lhe comunicaria, é o seguinte: nós não conseguimos ir muito além do dia 20 hoje, porque nós trabalhamos com modelos de previsão que utilizam previsão de chuva dos modelos numéricos, né, de precipitação. Então, o que acontece? E essa vamos dizer, o melhor produto que a gente tem hoje. Depois do dia 20, eu não consigo vislumbrar uma confiabilidade grande nessas previsões meteorológicas de depois do dia 20. A gente sabe que modelo numérico, a confiabilidade, quanto menor o horizonte, mais confiável é a informação de previsão. Então, a gente sabe que tem uns dias à frente, é bastante confiável. Depois, na medida em que a gente vai se distanciando, a confiabilidade do modelo diminui. Por quê? Porque existem várias coisas que acontecem no meio do caminho. Então, fenômenos, entrada de frente, CCM, isso, aquilo, são coisas que você
os modelos às vezes não captam esses acontecimentos. Então, por isso que a gente não consegue ter hoje uma certeza do que vai fazer. Isso em termos de produção, de geração de vazão natural, tá? Agora, tem o outro lado da moeda, que é em termos de uso dos reservatórios, ou seja, vamos continuar usando os reservatórios? Isso é outra incógnita, porque como sistema interligado nacional, ele é único, ele é integrado. Então, as demandas, elas surgem, e você tem que atender as demandas com os recursos que você tem da forma mais econômica. Então, é muito difícil a gente prever se vai aumentar muito a carga. Assim, eu não consigo prever hoje se a temperatura depois do dia 20 de dezembro vai aumentar, vai diminuir. A gente não sabe. A gente teve até, assim, passou por episódios esse ano, eu achei, pelo menos, nunca fiz essa análise, mas acho que passamos por episódios até de temperatura até menos elevada do que eu costumava sentir. Eu geralmente costumava sentir um desconforto muito grande a partir de setembro, outubro, já começava a ficar desconfortável aqui no Rio de Janeiro. Começava a parecer aquele inferno, né? 39 graus, 37, etc. E eu não vejo essas temperaturas tão elevadas. Eu vejo que a gente tem, às vezes, semanas onde a temperatura fica 29, 31, 32, quer dizer, a máxima não fica tão elevada. Então, eu não sei o que vai acontecer. Isso vai variar muito dos recursos, né, em todas as bacias do Sistema Interligado Nacional e também da vazão natural nas bacias, que eu também não sei. Então não sei, não posso lhe afirmar agora como vai ser o estoque ou desestoque dos reservatórios depois do dia 20. Talvez o Ciro, se quiser falar alguma coisa sobre política energética, ou a Thaís, que estão aqui também na reunião, podem complementar, tá bom? Bom dia, então, pessoal. Bom dia, Guilherme. Aqui é o Ciro falando. Realmente a gente fica de acordo aí com o que o Guilherme já falou. É muito difícil a gente prever a operação num horizonte mais longo, né? Então, é muito complicado essa previsão da carga. A nossa preocupação agora, principalmente, passa a ser janeiro, né? Agora, final do ano, a tendência da carga dar uma reduzida, já em função das férias coletivas e tal. E é isso, a gente não tem como passar uma previsão muito longa, tá? Até o dia 20 é essa simulação que a gente fez aí. Depois a gente vai ter que ir atualizando isso a cada reunião. Ok, vamos tentar contornar da seguinte maneira. Nós fazemos isso em outras bacias e outros sistemas. O ONS se comprometia no entorno do dia 20, né, e mandar a sua previsão para os próximos, para as próximas semanas à frente, quer dizer. Então, seria uma forma, não teríamos reunião, mas teríamos o material. Então, seria importante. E aí você já não precisa botar tanto aquela parte inicial, mas muito mais a programação da... Isso, o resultado da simulação. Tá bom, doutor Joaquim. Perfeito. Então, agora, isso pode ser dia 21, porque dia 20 é domingo. Sim, claro. 20 que eu disse é porque falaram dia 20, mas 21, claro. Tá bom, beleza. Então, você encaminha para a Ana e a Ana repassa a todos os usuários dessa sala. Ok? A gente assume esse compromisso, então. Então, pronto. Então, isso de alguma maneira contorna a situação de termos um período mais longo de reuniões. Ok? Bom, então, ditas essas palavras, eu vou passar a palavra para o diretor, doutor Rodrigo, que é o diretor da Agência Nacional de Águas, para fazer seus comentários em nome da direção da ANA. Doutor Rodrigo. Tá, obrigado, doutor Joaquim. Não é rápido, coisa rápida. É só para valorizar mais uma vez, assim como nós fizemos ontem, na sala do Paranapanema, a importância dessas salas de crise, em particular a sala de crise aí da região sul, é uma oportunidade muito grande de nivelamento de informações, discussões de temas relevantes e a importância de se continuar mantendo essa sala de crise da região sul permanente, tá? Eu venho acompanhando todas as salas aí juntamente com o doutor Joaquim, e apresento, após as reuniões, relatos para a diretoria da ANA, que tem se mostrado muito atenta aí a essas situações aí de crise
sobretudo energética, né? Ontem, por exemplo, nós enfrentamos aí uma discussão de crise energética muito importante na bacia do Paranapanema e em outras também. Então, é basicamente isso, doutor Joaquim, só para reforçar a importância das salas, dizer que a direção da ANA vem acompanhando com bastante atenção os resultados das discussões dessas salas e adotando as providências necessárias naquilo que é cabível. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Rodrigo. Bom, então, só me resta agora, primeiro, agradecer a convivência que nós tivemos durante 19 reuniões, que foram reuniões muito construtivas, né, no sentido de enfrentar uma situação de crise em uma região tão ampla como a região sul do país. Segundo, desejar um Natal com a família, com saúde para todos que estão nessa sala e seus familiares, certo? E terceiro, pedir que todos se cuidem. Então, com essas palavras, eu gostaria de encerrar a nossa reunião e desejar a todos, então, um restante de dia de bom trabalho. Muito obrigado, até o ano que vem, até a próxima reunião. Até logo, obrigado.